No capítulo 5, nós já estudamos, Jesus ensinou como deveria ser o nosso relacionamento para com o próximo. Como que eu devo tratar todas as pessoas. Não só as amigas, mas as inimigas também. Não só as agradáveis, mas as desagradáveis também. No capítulo 6, Jesus já nos ensinou como deveria ser nosso relacionamento para com Deus. Relacionamento horizontal e vertical. Nós aprendemos que você não pode ter um bom relacionamento com Deus se você não está tendo um bom relacionamento para com o seu próximo. E agora no capítulo 7, Jesus mistura todos os assuntos. Ele vai falar do nosso relacionamento com Deus, com os homens, mas ele inicia dizendo que não devemos passar julgamento sobre os nossos semelhantes. Nós não podemos, não deveríamos ficar julgando uns aos outros. O Sermão da Montanha é uma fotografia dos 2 maiores mandamentos da Bíblia. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao teu próximo, como a ti mesmo. Deus sabe que nós seríamos incapazes de amar alguém mais do que a nós. Então ele disse, pelo menos como a ti mesmo. Dá para chegar a esse ponto? Os 10 mandamentos também são um retrato dos 2 maiores mandamentos. Se você reparar bem, os 4 primeiros mandamentos de Moisés se referem a Deus e os 6 últimos se referem aos nossos semelhantes. Por isso que toda a lei e os profetas se resumem nesses 2 grandes mandamentos. Veja como Jesus irá concluir o Sermão da Montanha aqui no versículo 12. Ele diz assim, portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Eis aqui então a regra de ouro que nós precisamos seguir. Jamais tratar alguém como você não quer ser tratado, jamais fazer para alguém que você não quer que façam com você. Há muitos anos, irmãos, e eu não estou tentando ser simplista, eu estou tentando ser prático. Há muitos anos, eu estou convencido de que a parte mais importante do cristianismo não é a defesa da fé, não é a defesa das doutrinas. Por muitos anos eu pensei que fosse. Eu pegava o mandamento de Judas, batalhai pela fé, uma vez dada aos santos, e eu achava que aquela fosse a minha maior missão. Mas já por muitos anos, eu estou convencido que a parte principal do cristianismo não é a defesa das doutrinas, ainda que as doutrinas sejam muito importantes. Nós não abrimos mão de doutrinas, amém? Nós não negociamos doutrinas. Mas eu creio, irmãos, que a parte mais importante da vida cristã é a defesa desses 2 grandes mandamentos. Amar a Deus acima de tudo e de todos, e ao próximo como a nós mesmos. Por quê? Porque não existe cristianismo sem um bom relacionamento para com Deus e para com os homens. Eu repito, não existe cristianismo sem um bom relacionamento para com Deus e para com os homens. Lares, famílias, não estão sendo destruídas nesta manhã por causa de doutrinas. Você acha que marido e a esposa estão brigando por causa da doutrina da Trindade? Por causa da doutrina do batismo? Tenho certeza que não. Você acha que filhos estão sendo rebeldes e contumazes por causa de alguma doutrina bíblica? Governos não estão sendo destruídos por causa de doutrinas. Igrejas também não estão sendo destruídas e enfraquecidas por causa de doutrinas. Mas a razão por detrás de todos esses problemas, pessoas que não estão amando a Deus e ao próximo como deveriam. O egoísmo tem sido muito grande, mais do que o normal. Pensamos somente em nós, em nossas dores, em nossos sentimentos. E nunca paramos para pensar na dor do outro.
Nós somos como aquele bebezinho recém-nascido, que chora, chora, grita e grita, a qualquer hora do dia ou da noite, sem se importar se a mamãe está dormindo, se a mamãe está cansada ou se a mamãe está doente. Ele não quer saber, ele está com fome, ele está molhado e alguém tem que socorrê-lo. E assim têm sido os homens, egoístas, só pensam neles, só querem saber deles, das suas aflições, das suas necessidades. Não é à toa que o mundo está louco, não é à toa que depressão é a epidemia do século. Porque o que é a depressão? É uma doença que machuca a nossa alma, o nosso espírito, o nosso corpo, os nossos pensamentos. Mas o depressivo, ele é um pacote embrulhado em si mesmo. Ele só tem sentimentos para ele, só tem pensamentos para ele. Ele vive em volta dele, do que ele sente, do que ele pensa e do que ele é. É resultado do nosso egoísmo. Egoísmo nem sempre foi o padrão de conduta da humanidade. Eu tive o privilégio de crescer numa época que a humanidade não era tão egoísta como nos dias de hoje. Mas egoísmo tem sido a conduta prevalente. E na verdade é um sinal dos últimos tempos. É um sinal da volta de Cristo. Paulo avisou que os homens seriam assim. Veja, porque haverá homens amantes de quem? De si mesmos. Egoísmo, eu me amo, eu me cuido, eu me prezo, eu me valorizo. Egoísmo nos leva então a julgar as pessoas que não se conformam com a nossa vontade ou com o nosso padrão de vida. Eu acho que a pessoa tinha que ser assim, e se ela não é, eu vou julgá-la, eu vou condená-la. O Sermão da Montanha é um sermão que pode nos ajudar a vencer este pecado, desde que aceitemos o ensinamento de Jesus. Como? Deixando de julgar as pessoas que estão ao nosso redor. Ontem à noite eu falei com os jovens da igreja, explicando o porquê do nosso padrão conservador de música. Porque a nossa igreja não possui uma bateria, não possui uma guitarra elétrica, porque nós somos mais tradicionais e conservadores do que as outras igrejas com quem nós temos comunhão, com as quais nós temos comunhão. Então os nossos jovens estão sendo expostos a outras filosofias. Por isso foi necessário explicar para eles ontem à noite o porquê do nosso posicionamento. Mas fizemos de uma forma que não julgamos as outras igrejas, não foi, Nicolas? Fizemos de uma forma que não denegrimos as outras igrejas. Por que denegrir outras igrejas que não pensam como nós? Por que denegrir outras igrejas que não têm o mesmo padrão que o nosso? O que ganhamos com isso? Nada. Eu posso muito bem convencer nossos jovens dos nossos padrões, das nossas preferências, sem precisar rebaixar outras igrejas. Quantos concordam com isso? É perda de tempo e é antibíblico. Egoísmo, então, nos leva a julgar as pessoas que não andam como nós, não pensam como nós, não se encaixam no nosso padrão de vida. E o Sermão da Montanha veio para nos corrigir dessa autojustiça. Então Jesus ensina 3 tipos de lei bíblica, lei divina, que impedem o julgamento que nós fazemos contra outras pessoas. Preste atenção nessas 3 leis hoje de manhã. A primeira de todas é a lei do bumerangue. Já ouviram falar dessa lei? Ela está aqui na Bíblia. Jesus disse, não julgueis para o quê? Para que não sejais julgados. Porque tudo que você jogar contra as pessoas, você pode ter absoluta certeza, vai voltar para você numa velocidade, numa força muito maior. E se você ainda não aprendeu isso, não é porque nunca aconteceu, é porque você nunca percebeu, mas já aconteceu.
Jesus não se preocupa apenas como nós nos sentimos, mas principalmente como nós transmitimos esses sentimentos em relação ao nosso próximo. Os fariseus, eles se sentiam justos. Até aí tudo bem. Esse pecado era do coração, mas logo eles se achavam no direito de externar o que eles sentiam e julgar outras pessoas. Nada melhor que uma boa ameaça, que uma boa bronca, para conter o nosso espírito de orgulho. Jesus garantiu que seremos julgados. Jesus garantiu que seremos medidos com o mesmo rigor que julgamos outras pessoas. Preste atenção, Jesus não está ensinando a aprovação incondicional de tudo de errado que as pessoas estejam fazendo. Claro que não. Mas Ele está ensinando, sim, amor incondicional, apesar de todos os erros que as pessoas estejam cometendo. Ou seja, nós temos que aprender a separar o pecado do pecador. Sabemos que as pessoas estão erradas, mas não julgamos, porque nós as amamos. Infelizmente, estamos sempre quebrando este mandamento, não estamos? Nós estamos numa igreja nova, uma igreja que está começando a se desenvolver, e nós nos reparamos, e nós estamos sempre passando julgamento sobre as pessoas. Veja quando e como. Quando pensamos o pior sobre as pessoas. Nós sempre esperamos o pior das pessoas. Quando espalhamos rumores a respeito daquelas pessoas para outras pessoas. E todas as pessoas com quem nós encontramos, é uma obsessão, temos que falar mal de alguém. Quando condenamos uma vida inteira por causa de um único pecado. Quando condenamos uma vida inteira por causa de um único pecado. Quando julgamos o motivo que levou as pessoas ao erro, como que se soubéssemos. Quando julgamos a pessoa sem considerar que faríamos o mesmo que ela fez, dada a oportunidade. Eu disse algo para os irmãos de Goiânia semana passada, e eu observei que as pessoas ficaram chocadas quando ouviram isso. Houve um pastor entre nós que caiu em adultério, não uma nem duas, mas várias vezes. Ele viveu assim uma vida dupla por muitos anos. E finalmente, ele foi descoberto. Então ele não se arrependeu, né? Ele foi descoberto, é diferente. E hoje ele não está mais no nosso meio, mas soubemos que ele continua pastoreando numa outra denominação religiosa, numa outra cidade, num outro estado. Eu não tenho nada com isso, amém, irmãos? Não é problema meu, mas a comunidade pastoral do nosso meio caiu matando em cima desse pastor, mas com muito rigor. Aí me perguntaram, o que o irmão acha disso? Aí quando eu dei a resposta, as pessoas ficaram chocadas. O que eu acho disso é que, por alguma razão, Deus permitiu que ele caísse em pecado. E pela graça de Deus, Deus não permitiu que eu caísse. Essa é a única diferença entre nós. Eu não poderia ter sido mais claro do que isso. A única razão, Deus o permitiu que caísse. Isso é entre Deus e ele. E pela graça, Deus não permitiu que eu caísse. Eu estou errado? Não diz a palavra, aquele que cuida estar em pé, olhe para que não? Eu não estou errado. E se eu ficar julgando esse pastor, como os outros pastores fizeram, olha a lei do bumerangue. Mais uma vez, verso 2, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. É isso que você quer?
A lei do bumerangue, irmãos, ela é implacável. Tudo que condenamos em outras pessoas volta para nós em maior velocidade. Veja Colossenses 3, 23 a 26. Nós lemos essas coisas e não nos damos por conta dos nossos erros. E tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, prêmio, porque a Cristo o Senhor servis. Mas quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. É a lei do bumerangue. Deus não faz acepção de pessoas. Por que você acha que Ele vai te tratar melhor do que os outros? Veja o que o juiz federal chamado William Douglas explicou sobre a lei do bumerangue, só que agora em relação às receitas, tributos federais. Espero que os nossos parlamentares atentem para isso, agora que estão passando a lei do novo Código Tributário. O juiz assim disse: na economia existe um gráfico conhecido como a curva de Laffer, que mostra que a receita tributária só é progressiva até um determinado nível. Quando a tributação torna-se excessiva, quantos concordam que ela está excessiva no Brasil? Quando ela se torna excessiva, a receita pública, advinda da tributação, começa a ser regressiva. Como? Seja por sonegação, seja por redução das atividades econômicas que compõem a base de arrecadação. Então o governo pensa, mais impostos, mais arrecadação, porém é o contrário que ocorre. Assim também, irmãos, a igreja pensa, mais julgamento, mais santa a igreja vai ser, mais julgamento, mais santidade, mas é o contrário. Eu cresci numa igreja que o pastor, por mais homem de Deus que tenha sido, eu só falo isso hoje porque ele já está na glória, ele pregava contra o adultério pelo menos uma vez por semana. Falava demais sobre o adultério. E a nossa igreja teve muitos e muitos casos de adultério. Não é assim que funciona. Quando estamos julgando entre o certo e o errado, o princípio básico deveria ser este: e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Então veja, se você foi generoso, bondoso e perdoador, você será tratado com generosidade, bondade e perdão, quando também cair em contradição. E quem aqui nunca caiu e nunca vai cair em contradição? No tempo de Jesus, os rabinos ensinavam que Deus usava 2 tipos de réguas para julgar o ser humano. Isso é tradição rabina, mas é boa. Deus usava a régua da justiça e a régua da misericórdia. Agora Jesus ensina, a régua que você gostaria que Deus usasse para com você, então precisa ser a mesma régua que você deveria usar para com o seu próximo. Faz sentido. Não é ter misericórdia do pecado. O pecado é terrível, o pecado é sujo. O pecado destrói. Mas é ter misericórdia para com o pecador. Essa é a lei do bumerangue. E olha, ela sempre funciona, viu? Tudo que você planta, você colhe. Ela é implacável. Então você entendeu a primeira lei? Cuidado, tudo que você jogar, volta para você. É até engraçado e nojento o que eu vou dizer, mas não vou falar de quem se trata, mas alguém conhecido, né? Estava na estrada, abriu a janela do carro, escarrou para fora. e o escarro voltou para o rosto dele. É a lei do bumerangue. Então, muito cuidado
com o que você está jogando sobre as pessoas. Amém? Amém. Aí Jesus ensina agora no verso 3, a lei da projeção. Esse é até um princípio da psicologia moderna, né? A lei da projeção. Veja o verso 3. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Em outras palavras, você repara um cisco no olho do teu próximo e não verifica que tem um poste no teu olho. Jesus, ele era o mestre da linguagem, né? Ele usava o humor e a hipérbole para que ninguém nunca mais esquecesse o que ele havia ensinado. A Bíblia não expressa necessariamente em palavras o humor de Jesus, mas basta verificar o estilo literário de Jesus. Não que ele escrevesse, mas o que era escrito a respeito dele. Então, enquanto você enxerga uma partícula minúscula nos olhos do seu próximo, você não consegue sentir uma trave ou um feixe dentro dos seus próprios olhos. Nós temos uma irmã aqui na igreja, sem citar nomes, ela tem dificuldade de enxergar para longe, mas ela enxerga tudo de perto. Ela enxerga tudo de perto. É até embaraçoso às vezes, porque ela está reparando o cabelo do nariz da gente, entendeu? Um fiapo da sobrancelha saindo para fora, cravos no nariz. Ela tem uma visão biônica para perto. É o que Jesus está dizendo. Você é incrível. Você enxerga coisas minúsculas na vida dos outros. Não é capaz de enxergar coisas maiúsculas na sua própria vida. Nós temos a tendência, aqui é a lei da projeção, de acentuar o defeito dos outros e amenizar os nossos defeitos. E nós enxergamos os nossos defeitos nos outros, mas não os enxergamos em nós. É a lei da projeção. Vocês se lembram de quando Judas Iscariotes reclamou da mulher que havia derramado um vaso de alabastros nos pés de Jesus, e aquele óleo valia mais que um ano de salário. Um ano de salário do Jailson é muito dinheiro. Já pensou, Jailson? Um ano de salário sendo, ele disse, desperdiçado nos pés de alguém, ainda que esse alguém fosse Jesus. Era a lei da projeção. Mais tarde nós descobrimos que ele era ladrão, roubava o que se colocava na cesta. E ele era avarento, condenando nos outros os seus próprios defeitos. Agora observe, se a lei do bumerangue ensina que do jeito que tratamos as pessoas seremos tratados, e às vezes até pior, né? A lei de projeção ensina simplesmente isso. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Na época que esse pastor caiu, foi descoberto, né? Que estava vivendo em pecado, as pessoas ficavam cobrando de mim um julgamento implacável, uma atitude mais veemente. Eu não. Só oro que Deus tenha misericórdias dele. Jesus não disse que não podemos ajudar o irmão que tem um cisquinho dentro dos olhos. Claro que podemos. Podemos e até devemos ajudá-lo. Mas a partir do momento que você sente raiva daquele irmão, aí você passa a ter um pecado maior que o dele. É isso. Eu fui salvo com 12 anos de idade. Mas, irmãos, eu só fui transformado, ou melhor dizendo, libertado, né? Com 24 anos de idade. Eu me lembro, no dia que eu fui libertado. Foi na véspera de Natal, dia 24 de dezembro. Eu estava trabalhando como guarda noturno no campus da universidade. Frio, tremendo, chovendo, e eu com a minha capa, meu guarda-chuva, e andando pelo
pelos campos da universidade, sozinho, 2, 3 horas da manhã, madrugada chuvosa e fria lá nos Estados Unidos. E eu sozinho com Deus. E naquela noite eu finalmente senti a trave que estava há tantos anos nos meus olhos. Porque por muitos anos eu persegui as minhas irmãs e meu irmão por causa do pecado deles. Mas não podia ver o meu próprio pecado de orgulho. Mas desde aquele dia, eu nunca mais persegui a minha família. Pode perguntar para qualquer um deles. Eu fui libertado da trave. Amém, irmãos? Fui libertado. Graças a Deus o nosso ministério, este ministério aqui, e todo ministério que nós abrimos, e os irmãos de Cambé estão nos acompanhando, porque em breve eles terão a igreja deles. O nosso ministério é pautado na paciência e no amor. Não nos peça para sermos diferentes. Nós não minimizamos o pecado, que seja nosso ou dos outros. Pecado é sujo, pecado é destrutivo. Mas nós damos tempo para que as pessoas possam mudar. É exatamente assim que a Bíblia ensina. Veja Gálatas 6:1. Olha que ensinamento que condiz com o Sermão da Montanha. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido, porque o pecado ele nos surpreende. Pecado não é algo que eu planejo. É algo que me pega, que me apanha numa hora desprevenida. Então, se alguém chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, que quer dizer culpa, vós que sois espirituais, você que se acha espiritual, o que você deve fazer? Encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Olha que complemento do que Jesus está ensinando, não julgueis para que não sejais julgados. Ofensa aqui quer dizer pecado ou culpa. Vós que sois espirituais quer dizer amadurecidos. Encaminhai era uma expressão médica, científica, usada naqueles dias, quando alguém quebrava um braço, quebrava um osso. Você não podia chegar e colocar o osso no lugar com tudo, ou a pessoa desmaiava, ou até morria de dor. Mas com muito jeitinho, você ia colocando aquele osso no lugar. Espírito de mansidão quer dizer amor. Olhando por ti mesmo, quer dizer enxergando os seus próprios pecados. Toda vez que alguém é surpreendido em alguma ofensa, aquilo deveria nos causar temor. E você deveria dar um passo para trás e se olhar no espelho, porque poderia ter sido você. Quantos estão entendendo isso? Talvez, irmãos, esta seja a lição mais importante de todas até agora. Se pudéssemos escolher, né, a mais importante. Olhando por ti mesmo, dê um passo para trás. Poderia ter sido você. A lei de projeção ensina que geralmente somos culpados ou poderíamos ser culpados do mesmo pecado de nosso irmão ou de algo maior. Há muitos anos, eu deixei de trazer as pessoas na frente da igreja, irmão Cleto, para que confessem seus pecados. Dependendo do pecado, nós conversamos e disciplinamos a pessoa às portas fechadas, apenas com os diáconos da igreja e os pastores. Por que parei de trazer as pessoas perante a igreja? Porque a vida me ensinou que a maior parte dos irmãos são culpados do mesmo pecado ou de pecados piores. E estão ali julgando, perdoa ou não perdoa, perdoa ou não perdoa. Mesmo porque a única vez que você leva alguém perante a igreja é um pastor. A única menção de levar alguém perante a igreja é feita a respeito de pastores. Pastores sim, que caem em pecado.
podem ser repreendidos em público. Mas o ensinamento acabou sendo aplicado aos membros da igreja. E aí pastores, quando caem em pecado, fogem de cena. Quantos já perceberam isso? O rei Davi, ele se irou certa vez, e estava pronto para matar um homem que havia roubado uma única ovelhinha de seu vizinho. Ele achou aquilo cúmulo do absurdo. E era, né? Mas aí o profeta Natã olhou para ele e disse: você não percebeu ainda que você é o tal homem? Olha só a lei da projeção, né? Ele estava irado contra o pecado de um outro homem, que era exatamente o pecado dele. Mas na vida de outro homem era imperdoável. Na vida dele podia se passar por cima. O ser humano é engraçado, né? O ser humano é muito engraçado. Eu fico só pensando como que Deus é longânimo para conosco, né? Como que Deus tem paciência com a gente. Mas nós somos muito engraçados. Então nós vimos a lei do bumerangue, a lei da projeção, e agora em último lugar, essa é a lei que eu espero que domine a minha vida. É a lei do bom senso. As pessoas não estão pensando mais. As pessoas estão agindo por instinto. Se eu não conhecesse a Bíblia, eu acho que eu iria acreditar na teoria da evolução e realmente considerar o ser humano um macaco, um animal, uma ameba. Porque o ser humano não pensa mais. Reage, age por instinto. Jesus disse no verso 6, não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem com os pés e voltando-se vos despedacem. Vamos entender esse ensinamento? Jesus está ensinando que não existe a lei do julgamento, ninguém aqui pode julgar. Existe apenas a lei do bom senso. Então você troca o julgamento sumário pelo bom senso. Qual a diferença? A diferença é que eu e você não podemos julgar as pessoas. Motivação das pessoas, que está dentro do coração das pessoas. Mas precisamos saber lidar com as pessoas. Eis aqui a diferença. Ou seja, ao invés de julgá-las, imaginar por que elas estão fazendo isso e por que elas estão fazendo aquilo, devemos deixá-las em paz. Porque uma hora elas aprendem, ou não. A maioria aprende, mas há uma pequena minoria que nunca vai aprender. Vai ficar na igreja 10, 15, 20, 30, 40 anos e não vai aprender. Por isso que Jesus usou a expressão cães e porcos. Se o pastor usasse, ofenderia. Mas é Jesus usando. Então, que você se ofenda com ele. Mas ele usou a expressão cães e porcos para se referir àquelas pessoas que não aprendem nunca. Que não aceitam os ensinamentos do reino de Deus. Jesus disse, você não pode julgá-las. Mas também você não precisa ficar perdendo tempo com elas. Porque há muitas outras pessoas desejosas de obterem a sua ajuda. Não perca tempo com os cães, não perca tempo com os porcos. Não julgue, não maltrate, mas não perca tempo. Além disso, Provérbios 29:1 diz, o homem que muitas vezes repreendido, endurece a cerviz, de repente será destruído sem que haja remédio. Eu estou na igreja desde os meus 12 anos e sei que esse Provérbios é a pura verdade. As pessoas que você mais visita, as pessoas que você mais insiste, as pessoas que você mais repreende, são as mais duras, as mais difíceis e as imutáveis. Você acha que está fazendo bem
o tempo todo pegando no pé daquela pessoa. E na verdade, é o efeito contrário. Você está endurecendo ainda mais aquela pessoa. Daí, a necessidade do bom senso. O pastor não me ama, ele já desistiu de mim. Não, o pastor sabe que se ficar insistindo muito, ele está lhe fazendo mal. Ele tem que deixar você em paz, para que você caia na realidade. Sabe quem já aprendeu essa lição? Os empresários brasileiros, os businessmen do Brasil, já aprenderam essa lição. Eles descobriram que quanto mais eles repreendem um funcionário, quanto mais eles realçam os erros de um funcionário, menos força aquele funcionário tem para mudar, menos força para vencer os erros. Porém, quanto mais eles realçam, digamos, os acertos de um funcionário, mais forças o funcionário terá para vencer os erros, que não estão sendo enfatizados. Na igreja não é diferente. Eu dou graças a Deus que o meu pastor, ele nunca ficou pegando no meu pé, por causa dos meus erros. Nunca. Eu desafinava, imagina, um menino de 14 anos mudando a voz, ainda sou desafinado, mas eu era extremamente desafinado. Um dia eu fui fazer o teste no coral, a Vera, que era dirigente, não sabia se eu era tenor ou baixo, porque a minha voz ainda não estava definida. E ela errou tanto que me colocou no baixo, Raquel. Me colocou no baixo. Uma coisa que eu não sou é baixo. Eu digo na música. Mas ele não ficava realçando os meus defeitos. Eu errava o compasso dos hinos. E às vezes eu falava demais atrás do púlpito. Jovem entusiasmado. Aí quando ele não podia mais ficar calado a respeito dos meus erros, ao invés de me repreender, ele me dava sugestões. Legal, né? Ele me dava sugestões. Por que o pastor Jaime agia assim para comigo? Porque ele não queria me desanimar. Então, se você tem certeza que uma pessoa é a encarnação de um porco ou de um cão, você não precisa ficar perdendo tempo com ela, mas Jesus deixou bem claro, você não pode julgá-la. Você não pode passar julgamento sobre ela. Podemos concluir então esta parte do Sermão da Montanha, citando Tiago 4, versos 11 e 12. Vamos ler todos juntos? Porque eis a conclusão da lição de hoje. Tudo se resume nisso aqui. E vamos ver se aplicamos a partir de hoje. Prontos? Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há um só legislador que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outrem? Que lição, hein, Felipe? Promete que você vai parar de falar mal da Mônica? Promete, Renes, que você não vai falar mais mal da Roseli? Posso ficar tranquilo? Bumerangue. Paulo, promete que você não vai falar mal da Maria Emília? Amém. Entenderam como que funciona? É tão simples viver a vida cristã, né? Nós é que complicamos. Você só fala bem dela, né? Por isso que ela fala bem de você. É a lei do bumerangue. Não é isso? Que você planta, você colhe.